Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Alô galera tricolor, diretamente dos estúdios do grupo LS2, este é o programa Panorama Tricolor de número 67. E aqui comigo um convidado especialíssimo, que é o João Marcelo Garcês. Eu até dou uma gaguejada aqui, João Marcelo Garcês aqui com a gente, estamos honrados com a presença dele. Também Marcos Vinícius Caldeira, que anulou Carlos Alberto na pelada de sábado, e o nosso Blue Eyes, Renato Cláudio Ram. Bom, nossa pauta hoje é extensa, um monte de coisa para falar, a gente vai começar dando boa noite. Caldeira, por favor, dê sua boa noite aí pro pessoal. Boa noite, primeira vitória fora de casa no Brasileiro. E dá um alento para a gente tentar ver se consegue melhorar daqui para frente. Precisamos emplacar uma sequência de vitórias, e é o que eu espero, que pelo menos beliscar a Libertadores da DACA. Doutor Renato, então, boa noite aí pessoal. Boa noite, não vou repetir do Náutico, não, vou dar uma boa noite especial para a base do Fluminense, que ganhou de 3-1, agora do Atlético Paranaense, classificando para jogar com o São Paulo na semifinal. Dos garotos, vamos dar uma olhada neles com carinho. Garcês, por favor, boa noite aí para o nosso público. Primeiro, obrigado pelo convite, Royce, Marcos, Renato, foi um prazer participar com vocês. Boa noite também. Acho que o destaque da semana aí é a Copa do Brasil, de novo. O Fluminense tentando o bicampeonato, foi campeão em 2007. A última participação foi em 2009, porque depois engatamos uma série de participações de Libertadores. Felizmente esse ano a CBF mudou o calendário, estendeu o formato da Copa de modo que a gente pudesse participar a partir das oitavas de final. E vai ser uma reedição do confronto de 2009, porque em 2009, também na fase de oitavas de final, Fluminense e Goiás se enfrentaram. Lá foi 2-2, eu lembro que o Fred fez um gol, e aqui empate 1-1, gol do Thiago Neves. Quer dizer, nos classificamos na bacia das almas para tentar desempate do gol fora. Quer dizer, não espero facilidade, acho até que se dava vantagem para o elenco, ainda é superior, apesar da fase claudicante. Deveríamos passar, mas não vai ser fácil não. Desculpa te corrigir, e espero que você me corrija se eu estiver errado. Não foi em 2010 que o Fluminense fez a última participação? 2009. Foi classificado pelo Grêmio? Perdemos para o Corinthians. Ah, você tem razão, 2010 era a estreia do Muricy Ramalho. Exatamente. Tem razão, foi a penúltima participação em 2009. Tá certo. Então tudo bem, então tá tudo bem. Eu só quase briguei com a torcedora do Grêmio, que eu conto essa história. Então vamos lá, gente, vamos falar do principal assunto agora, vai ser Náutico 0, Fluminense 1. Eu queria saber do Renato como é que ele viu essa vitória, né? Finalmente a vitória tricolor, finalmente a vitória fora de casa. Vitória é vitória, ela é importante, foi importante, agora o jogo foi muito ruim. No meu ponto de vista, o Vanderlei escalou inicialmente o time errado. Os 3 volantes, mais o Kennedy para armar o time, será? Um 4-3-3, mas não tinha armador nesse time, então a bola não chegava. Se a bola não chega, o Fred não joga. No segundo tempo, melhorou. Entrou o Felipe, Jean saiu, o Jean está mal também. Para mim, eu acho que está na hora do Jean, de repente, sentar um pouquinho no banco para ver o jogo, né, entender melhor a dinâmica. O Wagner, eu acho que continua não jogando. O Felipe também não foi assim, mas o passe que ele deu para o Samuel fazer aquele golaço. Trivela com o pé esquerdo, né? Só isso basta, ele não precisa jogar muito. Né? E nem ficar. Bota 3 volantes, bota o Felipe ali no meio solto, que ele vai enfiar uma bola ou para o Fred ou para o Samuel, ou seja, quem estiver lá na frente, e vai resolver. Mas no fim, eu acho que o Cavalieri não pode esquecer, né? Para mim, o grande nome do jogo, do time. Voltou a boa fase, né? Voltou a boa fase, graças a Deus, alguns jogos já. Eu acho que devagarzinho o time vai se encontrar e nós vamos chegar.
Garcês, eu queria saber o que você achou do jogo, mas também queria aproveitar e engatar para perguntar o seguinte para você. Hoje a gente tem um problema na armação, né? O Abel utilizava o Wagner como armador, hoje o Luxemburgo chegou, tentou usar o Deco se machucou, começou a usar o Felipe. O Felipe, apesar do passe que ele deu pro gol, teve 2 lances bizarros, né? Que ele deu um toque, ainda no campo de ataque, ele deu um toque para o meio do campo que foi na direção de um cara do marcador do Náutico, e teve depois um toque que ele deu para trás, que a bola foi para a lateral. Né? E, né, como comentei, o Deco, ele voltou a treinar, né, tanto ele quanto o Marcos Júnior, parece que já estão à disposição para o jogo de quarta. Então, assim, como é que você viu esse jogo e o que você acha que vai acontecer com a armação tricolor? Nós tínhamos, né, tricolores, a expectativa de que o Fluminense, depois do jogo contra o Corinthians, deslanchasse. Principalmente pela boa atuação dos meninos que entraram, o Julião, o William foi uma boa surpresa no segundo volante. O Kennedy, nem tanto, pode até despontar ainda, estava devendo, e tinha mais um que eram 4 meninos. O lateral esquerdo. Contra o Corinthians foi o Ronan. O Ronan, é verdade. Então, no jogo seguinte, o Ronan já não jogou, o Kennedy foi recuado, e o Felipe, que eu não tinha, como você perguntou, eu li hoje que ele foi poupado pelo Vanderlei, porque ele vai ser titular depois de quarta-feira contra o Goiás. Quer dizer, apesar da decadência física do Felipe, o Vanderlei aposta nele como ele vai ser o Felipe, apesar dos pesares, e mais um veloz. A interrogação é: quem é o veloz? Quem vai ser o outro menino de meio de campo? Vai ser alguém da base? O que ainda não funcionou? Eu acho que o Vanderlei não encontrou quem é o outro meio do Fluminense, porque o Wagner já não vem dando certo há algum tempo. O Deco, mesmo problema do Felipe, problema de lesões, de carência física, não vai ficar Deco Felipe de jeito nenhum. Então a interrogação que a gente não sabe, nem o Vanderlei, pelo visto até agora, quem é o outro meio de criação do Fluminense. Amanhã, quarta-feira, vai ser Felipe e mais um, eu não sei quem é. Então parece que o Sobis vai ser poupado também, né? O Vanderlei já falou que não tem essa. Não vai poupar ninguém, não, porque o Sobis está correndo todos os jogos, já não produziu muito nesse último, caiu um pouco. Já tem uma certa idade de ter jogado seguidamente. Parece que seria poupado o Sobis, de repente lança o Marcos Júnior ali e aí tem quem corra. É verdade. Caldeira, fala pra gente então como é que você viu aí o Náutico 0, Fluminense 1 e comente aí o que a gente vem falando aí da armação, dos garotos. Cara, assim, eu não vou falar muito em cima do jogo porque eu tive um compromisso com o grupo, fui tocar e fui ver depois os melhores momentos e tal, né? O que eu pude ver é o seguinte: o Vanderlei Luxemburgo, ele está tendo que trocar o pneu com o carro andando, a verdade é essa, né? Ele está tentando encontrar a melhor formação, começou com 4-4-2 com aquele ilusão que ele gosta de jogar, depois foi com 3-5-2 por uma necessidade, eu achei que era uma formação boa, porque conseguiu jogar o Edinho Pazzaga, que é o lugar para mim onde ele deveria estar jogando, né? E ele surpreendeu ao entrar com 3 volantes contra o Náutico, né? E o Kennedy. Cara, assim, eu não quero mais ficar. Já errei por conectar jogador da base, por causa do Samuel. Enfim, cara, acho que o Kennedy não é o momento agora, aposta que deve ser feito. Já entrou várias vezes, não deu conta do recado, né? Ele não é o meio armador, então acho que nem foi estar com o meio armador, foi estar com opção de velocidade ali. Se eu fosse o Vanderlei, eu continuaria com 3 volantes e liberando o Felipe mesmo, e se o Deco pudesse jogar, alternar um dos dois. A grande questão é que Edinho volta. E Edinho volta, teoricamente, um dos volantes sai. O Jean, ou o William, ou o Diguinho. E aí vem a questão: quem deveria sair no momento é o Jean, porque o Diguinho está jogando bem e o garoto William jogou muito bem, né? Ou seja, realmente ele surpreendeu. Então, eu não sei o que vai acontecer nessa escalação, a gente vai ter que esperar. Mas provavelmente o Edinho é o titular da posição, né? Agora, cara, ressaltar do jogo, primeiro, golaço do Samuel, né? Assim, golaço, se fosse o jogador do Flamengo, estava em todas as capas de jornais, a gente vendo aquele gol 10 mil vezes, número 1 no Globo Esporte, e por aí vai. Né? Na minha coluna, apareceu o Pelé contra o País de Gales. Exatamente, exatamente, golaço. E com um passe espetacular do Felipe, né? Ressaltar o Cavalieri, voltando a ser o Cavalieri do ano passado, salvou até o último minuto, se eu vi, que acabou de tocar, ainda viu os 10 minutos finais de jogo, aquele sufoco. E, cara, e ressaltar a vitória, que é a vitória lá de 2012.
Então a torcida do Fluminense no passado ficava enchendo o saco, quando joga mal. Esse ano tomou 5 pancadas seguidas, depois tomou uma 4, cara, vitória e, cara, é muito de se comemorar, por mais que seja lanterna no campeonato e realmente tenha jogado mal, cara. Então 3 pontos da cachola, importantíssimo se a gente quiser pelo menos almejar a Libertadores. Com toda certeza. Agora eu queria falar para você que está assistindo, não é o brilho do seu computador que ficou ruim, tá? A gente teve um problema aqui no estúdio, nossa iluminação ficou meia boca, mas segue o programa. Eu queria aproveitar, né, que a gente está falando tanto dos garotos, a gente tem que dar os parabéns, né, para o time Sub-17, que parece que é a geração mais vencedora do Fluminense, né, conquistou a vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17 na vitória nas Laranjeiras, né, bom lembrar, de 3-1 em cima do Atlético Paranaense, né, com gol de pênalti aos 47 da promessa Gerson, né, com direito a tirar a camisa. Nome de craque, né? Nome de craque. Tirou a camisa, ficou batendo no peito, falando sou foda, sou foda, sou foda. Renato, quer fazer algum comentário aí sobre o pessoal? Sim, parece que esse time já ganhou 4 títulos esse ano, se não me engano. Todos que ele disputou, ganhou, inclusive fora. E esse vai ser mais um. Eu vi o jogo do São Paulo também, eu acho que dá para ganhar do São Paulo, apesar que São Paulo e Fluminense são considerados os favoritos desse torneio, né, nessa Copa, mas eu acho que o Fluminense tem mais time que o São Paulo. Garcês, a gente tem um exemplo muito forte no Fluminense, né, que é o garoto Toró. Ele era visto, quando ele apareceu na base, como um novo Pelé, mesmo porque ele até substituiu o Pelé numa filmagem daquele gol antológico dele, né, que não tinha, que não foi filmado, né, exatamente. Então, assim, você acha que essa garotada vai dar samba ali no Flu? Parece que vai. A gente tem nomes aí que parece sim que vão despontar. Eu acho até que, graças a Deus, agora o Vanderlei é um técnico que está olhando mais para a base, coisa que o Abel não fazia tanto, né? Ele era muito... Raramente ele puxava um jogador da base. E já temos algumas boas realidades. Me parece que o Rodrigo Leão já é uma realidade. Foi testado, já está mantido na posição, na lateral. O William jogou, o André disse que testou e observou um dia de treino, já foi testado e já funcionou, já foi mantido no jogo seguinte contra o Náutico, nesse fim de semana. Então me parece que agora tem o Gerson, o Paulinho, como o Renato estava comentando comigo, me parece que temos aí um bom poste de ouro para um futuro próspero aí. É uma coisa que pode ajudar até o time, né? Que a torcida tanto reclama que o Fluminense é dependente da Unimed, né? Está surgindo aí uma geração vencedora. Não pode esquecer do Robert, que é sub-17, mas claro, joga no sub-20. O Robert é a maior promessa deles, né? E, Caldeira, você estava falando aqui pra gente, né? O jogo do Fluminense contra o São Paulo para as semifinais é quarta-feira? Acho que é amanhã, né? Não, terça? Terça amanhã, às 4 horas, até com transmissão. Só lembrar duas coisas. Primeiro que a CBF, de forma esdrúxula, horrorosa e sem nenhum motivo, mudou o chaveamento. Era para ser Fluminense Ponte Preta, agora é Fluminense São Paulo, Flamengo Ponte Preta, enfim, não há nenhuma explicação para isso. Segundo, cara, coroar o excelente trabalho na base, feito principalmente pelo Fernando Simone e pelo Marcelo Teixeira. A torcida tricolor precisa conhecer esses caras, quando esses caras forem falar, ouvir esses caras, que esses caras fizeram na base do Fluminense, e claro, com o apoio da gestão Pedro, que transformou a xereca horrível do que é hoje. Então, é um trabalho que é a coroação de um grande trabalho que vem sendo feito na base. E você falou de Gerson, só não esquecer, quinta-feira lá no Fluminense vai ter uma homenagem aos campeões de 73, Campeonato Estadual, se não me engano, o Gerson é o cacete que até falou que era fazer parte desse time. Então acho que vale a pena também que você estar ligado, aparecer lá no Bar dos Guerreiros à noite para ter uma homenagem aos campeões de 73. Faz 40 anos do título. Não dá para perder isso daí. Pois é. Bom, infelizmente o tempo extrapolou. Eu queria agradecer de coração, em nome de toda a equipe Panorama. Obrigado. O Garcês participou aqui, ele vai ser substituído pelo glorioso Paulo Roberto Andel, né? Duas feras da literatura tricolor. Garcês, muito obrigado. Seja convidado a sempre participar. Fique aí que a gente já está voltando.